Olha aqui. Bom dia, tudo bem? Esse vídeo aqui vai causar, né? E o título dele é: Se alguém disser que você não merece a bênção, pergunta onde ela estava quando você passava pela prova. Por que eu pensei em fazer um vídeo assim? Certa vez, alguém passou no portão da minha casa e olhou, né, o tamanho do lugar onde eu moro. E falou assim: Nossa, como é grande! Será que você aguenta isso? Eu não esperava essa pergunta, né? Mas essa pergunta revelou uma inveja muito grande, porque tem pessoas que acham que você não merece ter o que você tem. Tem pessoas que acham que você não merece ter o casamento bom que tem, a casa que tem. E olha, gente, que a minha casa é uma casa simples, como de qualquer outra pobre no Brasil. É uma casa simples, mas que eu dou graças a Deus, né? Que fez eu mudar de vida, é uma casa totalmente diferente do que eu vivia na infância, porque eu já contei aqui nos meus vídeos um pouco da minha infância. Então as pessoas, elas se acham no direito de julgar e dizer, você merece e você não merece. Gente, as coisas não é questão porque você merece ou deixa de merecer. Né? Eu sei que em determinada época da vida foi ensinado muito meritocracia, mas a gente vê que esse negócio de meritocracia é muito falso, porque tem muita gente hoje em dia que está merecendo coisas boas e nem por isso tem. Tem pessoas que estão vivendo situações que elas não merecem, né? Ou sendo bom ou sendo ruim. Então é difícil julgar o ser humano pela meritocracia. Por isso, se a pessoa chegar e falar assim, ó, se você aguenta com essa benção, que você não merece o marido que tem, a casa que tem, aí você pergunta para ela assim, onde é que ela estava? Quando você estava economizando seu dinheiro para comprar o cimento para construir sua casa. Pergunta aonde que ela estava quando você passava fome, contava moedinha para comprar um pão, para poder sobrar dinheiro para comprar o seu terreno, para você ter seu cantinho. Quando ela achar que você não merece, ou comentar, ou por inveja, ou por despeito, né? Porque tem muita gente que é despeitada com o que outro tem. Tem gente que até fala assim: fulano só tem isso porque roubou. Fulano só tem isso porque alguém deu para ela. Não, às vezes a pessoa, gente, ela tem a garra que você não tem. Às vezes ela economiza como você não economiza. Você não sabe o que a pessoa faz no secreto. Às vezes você vê a pessoa com um casamento bom, um cabelo bonito, uma aparência bonita, mas ela luta. Às vezes você vê uma pessoa que ela tá com um físico muito bom, mas ela cuida da alimentação, ela faz academia, ela é uma pessoa que ela não usa vícios, ela não se entrega aos vícios, ela procura dormir no horário certo. Isso aí são pequenas coisas que as pessoas fazem no secreto que você de repente não sabe. Às vezes você vê uma pessoa muito bonita, um cabelo muito arrumado, vai saber o quanto ela gasta para deixar aquele cabelo arrumado. Às vezes você vê uma criança de um casal muito bem cuidado, né? A criança arrumadinha, indo para a escola, mas vai ver o quanto o pai e a mãe não apoia ela, às vezes deixa de comer para dar para a criança, às vezes deixa de comprar para ela, para a criança comprar um sapato. Gente, tudo que as pessoas têm nessa vida, existe um porquê, existe um processo, existe um momento que ela passou a prova. Eu não tô falando daquelas pessoas que conseguem as coisas pegando o que é dos outros, tá bom? O meu vídeo aqui não é dessas pessoas que eu tô falando, mas eu tô falando de pessoas lutadoras como eu, que tem um cantinho para morar, mas que muita gente não sabe o quanto eu tive que economizar, passar final do ano, muita gente gosta de comer seu chester, né, seu peru, fazer seu churrasco, mas eu me lembro, gente, para ter minha casa, quantos finais de ano eu passei que eu ficava quietinha no meu canto, eu nunca me queixei para ninguém. Eu comia às vezes um franguinho que eu tinha, às vezes eu me lembro que teve um final de ano que eu peguei aqueles presuntos, sabe aqueles presuntos enlatados? Que eu não posso falar o nome da marca, enlatado. A minha comida foi aquilo e arroz e um refrigerante que eu comprei fiado num lugar. Enquanto muita gente estava viajando, descendo para a praia, fazendo churrasco, eu estava economizando dinheiro para poder comprar a telha para minha casa, para poder levantar as paredes. Então essa parte aí ninguém sabe. Às vezes você critica uma pessoa que tem uma coisa boa, você fala que a pessoa roubou, mas senta com ela 10 minutos para você saber o que ela fez. De repente pode servir de inspiração para você fazer também. Gente, por trás de uma pessoa de sucesso, existe uma pessoa que ela ora muito, que ela clama, que ela busca, que ela trabalha bastante, entendeu? Tem pessoas que trabalham, ela chega do serviço, ao invés de dormir, elas vão fazer mais um bico para ajudar a construir a casa, para ajudar a pagar a prestação do carro. Muitas vezes ela passou meses sem comprar uma roupa, um sapato, para poder juntar o dinheirinho da parcela do carro, do terreno. Isso aí ninguém quer saber.
As pessoas só querem saber de criticar o que o outro tem. Mas sabe por que que elas falam isso? Porque elas se sentem capazes e elas são também invejosas, né? Tem gente, eu já falei sobre a inveja aqui no meu vídeo, né? Elas não se conformam de ver que o outro tem e ela de repente não teve garra para conseguir. Ou às vezes também porque ela tem tanta raiva daquela pessoa que ela acha que aquela pessoa não é digna. Gente, as coisas que a gente tem nessa vida, bens materiais, não é questão de ser digno ou de merecer ou deixar de merecer. Quem te ensinou isso ensinou muito errado. Não é merecer, é porque você faz por onde. Você acordou cedo, você trabalha. Tem gente também que estuda pra caramba. Às vezes as pessoas falam assim, ó, Ana Maria, nossa, eu queria ser igual a você no que diz respeito. Olha como você tem desenvoltura pra falar. Ó como você... Eu tô aqui mesmo falando, ó, quase, vou falar uns 10 minutos aqui no vídeo. Eu fiz até um roteiro aqui que eu me baseio, mas tudo isso aqui é de cabeça, entendeu? E eu falo sem interrupção. Mas por quê? Você acha que sempre eu fui assim? Houve uma época, gente, que eu era uma pessoa tão tímida, na época da minha infância, que eu só respondia sim, não e por quê? Sabe, eu não sabia organizar as minhas ideias, eu não sabia falar sobre vários assuntos, mas por que eu me tornei assim? É porque eu nasci com uma estrelinha na testa? Não. Como eu falei pra você, eu sempre gostei de estudar muito. Só que eu não tinha dinheiro para estudar, eu não tinha dinheiro para fazer curso. Eu mal tinha dinheiro para os cadernos, gente. Mas o que eu fazia? Quando eu via uma pessoa que tinha mais cultura do que eu ficava com a minha boca quieta ouvindo a pessoa, ficava vendo assim, olha como que essa pessoa fala, onde que ela foi para ela aprender a falar, eu vou também. A pessoa me dava um livro para ler, eu li o livro, eu procurava saber, eu me informava sobre as notícias de jornais. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ouvir bastante. Quando você ouve muito, você fala melhor, né? Você tem um ditado que diz, né, que quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Era um ditado que se falava muito na minha época de criança, né? Não é em tudo que é verdade, mas em algumas coisas é. Porque quanto mais você lê, gente, você aumenta seu repertório, você consegue ter uma ideia a respeito das coisas. Porque como você vai ter ideia de alguma coisa se você não aprendeu nada, você não vive nenhuma experiência? Por isso que eu digo que às vezes você precisa sair um pouquinho do meio que você tá. Às vezes você fica sempre naquele meinho, ó, naquela panelinha, naquela muvuquinha, sempre aquelas pessoas, aqueles mesmos parentes, aquelas mesmas pessoas que não tem nada para dar, que é igual a você, que é vazio, né? Eu não tô aqui para ofender, mas eu tô falando assim, abertamente, né? Como se eu estivesse numa roda de conversa. Às vezes a pessoa é vazio. Aí você é vazio, você vai se juntar com gente vazio? Eu sempre tive uma cabeça diferente. Poxa, eu era uma pessoa que eu não sabia falar direito. Então eu vou me juntar com gente que sabe. Então eu vi os mais velhos falando, prestava atenção. Eu vi as pessoas que tinham mais de cultura, pessoas mais viajadas, entendeu? Nem sempre pessoas ricas, né? Eu não conheci muita gente rica, mas pessoas pobres mesmo, mas que tinham vencido na vida. Eu procurava ouvir essas pessoas, eu ia lá, pesquisava, e olha que eu estava numa época, gente, que não tinha Google, era uma época que não tinha essa grande variedade de informação. Era uma época que eu vou dizer que até de poucas informações, em que tudo era falado assim na base do segredo. Mas eu ia lá, gente, buscava. Conhecimento, ele não cai na sua cabeça quando você dorme, você tem que buscar. Entendeu? Às vezes você vê uma pessoa que tem uma boa dicção, uma pessoa que tem uma boa capacidade de falar, tudo, desenvoltura. Isso aí, você acha que tudo isso aí é porque você nasceu com isso? Eu nasci com isso? Não. É coisa que você habilita, você treina. Tem qualidade, gente, que você não nasce com ela. Mas sabia que você pode possuir? Você treina, você busca, você vai atrás. Agora, se você é aquele tipo de pessoa, fica só nessa rodinha de amigos aí, de gente fúteis, de gente que fica só contando piadinha, só falando da vida dos outros, só falando o que aconteceu no reality lá né, que eu não posso falar o nome. Gente, o que você vai aprender de cultura? Me diz. Eu não tô nada contra a televisão, né? Porque eu digo que televisão tem muita coisa boa, como o YouTube tem, como várias redes têm. Você entendeu? Mas você escolhe o lado pior. Como que você quer enriquecer seus conhecimentos? Você fica sempre nessa vida. Você não procura ler, você não procura ouvir as pessoas. E ainda quando alguém vai te dar o conselho, você não ouve. Você fica até com raiva da pessoa. Eu tenho certeza que eu tô falando aqui, tem muita gente até torcendo na cara. Então como que você vai vencer? Me diz. E quando eu falo vencer, gente, não é encher o bolso de dinheiro. Nem sempre vencer é encher o bolso de dinheiro. O meu bolso não tá cheio de dinheiro, pelo contrário, tá vazio. Eu sou uma pessoa simples como você. Mas eu posso dizer que eu me desenvolvi pessoalmente, ó, gente, com os poucos recursos que eu tinha, tá? Então, quando você
perceber que alguém tem um talento, uma coisa boa que você gostaria de ter, preste atenção que aquilo não caiu na cabeça da pessoa. Ela buscou, ela se esforçou para ter aquilo. E não foi fácil para ela, não. E conhecimento também, às vezes você tem que pagar para obter. Às vezes você tem que pagar para você estudar, para você fazer um curso. E hoje você é sortudo porque você abre o YouTube, tem muitos cursos até gratuitos. Mas quem é que quer fazer? Quem quer perder o tempo fazendo? Às vezes você quer perder o tempo vendo o que está acontecendo com o artista da televisão, o que está acontecendo com fulano, quem que está pegando quem. Mas você já experimentou fazer um curso gratuito para você ter uma boa oratória, para você poder ter desenvoltura na hora de falar e outras habilidades. Às vezes você não está querendo testar a sua oratória, às vezes você está querendo desenvolver outras habilidades que você tem. Né? Às vezes você é uma pessoa que gosta de pintar, você tem uma arte, você gosta de compor, você quer tocar um instrumento, você já procurou? Tem coisa gratuita. Mas às vezes a pessoa, gente, ela não quer ter trabalho com nada. Ela quer ter o que o outro tem, a casa que o outro tem com piscina, ela quer ter o carro que o outro tem, o emprego que o outro tem. Mas vai saber o que a pessoa fez, vai saber o inferno que a pessoa enfrentou para ter aquilo. Porque às vezes ela não conta. Mas às vezes o olhar dela conta, as olheiras dela que ela tá de tanto trabalhar, virar a noite trabalhando para ter um trocado a mais, certo? Então, quando alguém disser que você não merece essa bênção aí, o que você tem, pergunta onde é que ela tava. Onde essa pessoa estava quando você estava na prova. Porque quando você está na prova, minha filha, todo mundo some. Some irmão, some tio, some parente, some todo mundo. As pessoas só querem estar ao lado de gente que já venceu. Ah, aí é fácil, né? Aí é batata. Você está do lado de quem já venceu, já conquistou, já provou que pode, né? O que adianta você ter esse tipo de amigos? E é até bom você ver também quem são seus amigos agora. E fazê-los passar por uma análise, tá? Que é para quando você estiver lá em cima, você ver se essas pessoas te acompanharam na hora da prova. É aquele ditado, né? Quem não crê no meu... Quem não crê no meu milagre, né? Quem não crê no meu talento, não pega carona no meu milagre. E é verdade, é uma frase que eu gosto muito, tá bom? Se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, ative o like aí, comenta. Você já passou por isso? De ver as pessoas achar que você não merece o que você tem e a pessoa não sabe, né? O dobrado que você cortou para ter o que você tem, tá bom? Então, muito obrigado, desculpe o vídeo ser longo, porque, né, gente, tem assuntos que é tanta coisa para falar, você vê que eu tô falando aqui ofegante, por mais que você tente falar rápido, tem muita coisa a ser falada, mas por hora é só, tá? Muito obrigado e mais uma vez pelos meus inscritos e todos vocês que vão visualizar esse vídeo aqui, tá bom? Até mais.